Fala pessoal ligado em mais um Cearacast, beleza? Tudo bem com cada um de vocês? Eu sou Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio e com um sorriso de ponta a ponta. Afinal de contas, o Alvinegro de Porangabuçu voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, deu uma pontinha de esperança ao torcedor do Ceará e hoje nós trouxemos dois torcedores de arquibancada da resenha, da análise, para poder falar sobre o time de Condé e as perspectivas deste time na segundona. A começar com o Bruninho Arruda, ele que é influência do Ceará Sporting Clube e o seu perfil tem mais de 19 mil seguidores no Instagram. Tudo beleza, Bruninho? Como Tudo é que tá beleza. a força, cara? Seja bem-vindo ao Cearacast. Muito obrigado, pelo convite. É uma honra estar aqui. Quero agradecer mesmo pelo convite. E tamo aí, né? Pra resenha e pra análise, né? Que o homem quer dar análise, viu? Diferente. Diferente o homem, viu? Exatamente. Yuri Rocha é o nome da fera. Ele que é membro ali do Nossa Glória é Lutar, né? Um perfil que tá ali na página no Instagram e também tem um podcast para poder trazer entrevistas com personagens sobre o Alvinegro de Porangabuçu. Yuri, também seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Samuel. É um prazer. Obrigado pelo convite, né? Um prazer também estar com o Bruninho aqui. Parabéns pelo programa. Já acompanhei algumas vezes. Parabéns pela estrutura também. Muito bacana. Muito legal. E vamos falar de Ceará, né? Que é o que a gente gosta. Apesar de ultimamente tem sido um pouquinho complicado, sim, mas a gente gosta de falar, gosta de resenhar, de brincar, que é o que vale a pena. Exatamente. E aí a gente começa já trazendo para o assunto mais quente, né? Uma vitória por 2-0 sobre o CRB. Como é que foi para o torcedor acompanhar esta vitória? Já dá uma pontinha de esperança ainda para acreditar no acesso? Como é que tá a confiança de vocês dois em relação a isso? O Ceará deu uma pontinha de esperança ontem, né? Depois do jogo de sábado a gente acabou ficando um pouco... Deu uma esmorecida, como, sim, a gente fala aqui no estado, né? Acabou ficando um pouquinho triste, porque criou sua expectativa, criou-se toda uma expectativa para que a gente chegasse perto do G4. E ontem a gente estava um pouco receoso em relação ao jogo, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu desempenhar um bom papel, o time foi um pouco mais consistente e conseguimos os 3 pontos, né? E a situação de ter quebrado o jejum, né, Bruninho? Porque o Ceará estava tendo uma dor de cabeça com o CRB, que era uma pedra no sapato, não só dessa temporada, né? O Ceará, antes dessa vitória lá no Estádio Rei Pelé, eram 3 jogos, com 2 vitórias da equipe alagoana, um empate, vinha incomodando, mas agora a situação ficou melhor enfrentando o CRB e quebrando esse jejum que já tinha 4 anos aí sem vitória, né? E sem contar que o CRB é forte, jogando em casa. Cara. Realmente eles são fortes. E o Ceará tem um problema com o CRB ali dentro também, viu? Mas ontem deu tudo certo. E ontem foi o principal do jogo foi não tomar gol. Se o Ceará não, sim, tomasse gol nas partidas, geralmente quase toda partida o Ceará ganhava, né? Porque quase toda partida o Ceará faz gol. Ontem a zaga acertou, deu tudo certo e o resultado veio positivo. Detalhe isso, você ter chamado a atenção, porque com o técnico Léo Condé, ele fez 9 partidas no comando do vovô, o Ceará só não tomou gol agora em 2 partidas, contra o Avaí e agora contra o CRB, né? Porque é o que Ceará preocupa realmente. Exatamente, né? A defesa ainda é o calcanhar de Aquiles desse time, né? O que tá faltando para dar um pouco mais de equilíbrio na visão de vocês também do time? Isso, né? A gente sempre, quando se fala de Série B, né, até você puxando um histórico de tudo que aconteceu, até o marcante ano do acesso do Ceará, né? A Série B ela sempre se caracteriza por times de muita força, de muita consistência defensiva. Né? Um gol se tranca, né? Segura, né? A gente tem aquela lembrança muito marcante do trio de ferro, né? Que o Ceará, para tomar um gol, era uma dificuldade muito grande. E eu até conversava muito com os meninos do canal e disse assim, cara, se a gente quiser subir, a gente precisa primeiro ter uma defesa muito bem consistente, muito bem ajustada, né? E eu acho que a gente vinha pecando um pouco nisso, né? O Ceará está pecando um pouco nisso, né? A gente é inconsistente dentro desse quesito. Se você for analisar, a gente é o melhor ataque do campeonato, mas em compensação a 4ª pior defesa, né? Ou seja, esse desequilíbrio faz com que hoje a gente esteja ainda correndo atrás do G4, né? Se a gente tivesse uma defesa um pouco mais consistente, mais ajustada, talvez a gente já estivesse ali na briga realmente forte dentro do grupo dos 4. O Ceará sempre traz bons laterais, né? Esse ano eu acho que me preocupa mais no Ceará, a lateral do Ceará. Eu acho que não... Tu não acha que não encaixou ainda? No meu pensamento, eu acho que não encaixou, não. O Matheus Bahia joga uma partida boa e 2 ruins, e daí vai. O Rafael Ramos também ele não conseguiu ainda... Passar confiança pra torcida, né? Justamente, ele não passa confiança ainda. Tu acha que tu ainda prefere o Rai Ramos? Porque aqui tem essa discussão. Não. Aqui no Sistema Verdes Mares a gente tem essa discussão sobre o Rafael e o Rai Ramos. Eu, sinceramente, eu prefiro o Rafael Ramos pelo fato do cruzamento dele. Porque, pra mim, na minha visão, o
o mínimo do lateral acertar um cruzamento. O Rai Ramos tem jogo, meu Deus do céu. Não acertou 50 nada. tentativas, ele não acerta um. Ele tem um chute bom fora da área. Eu acho que ele consegue atacar melhor, mas. Inclusive, os gols que ele fez com a camisa do Ceará foram todos de fora da área. Justamente. Agora é porque a lateral do Ceará é complicada mesmo. E ele se destacou no Ituano, né? Uhum. Por gols fora da área, salvo engano, contra o Corinthians. Golaço. Ele tem um chute bom fora da área. Inclusive No clássico também, esse ano ele fez um gol também. Um gol numa sobra de bola. Eu, particularmente, gosto mais do Rafael Ramos, pensando nesse sentido de você ter uma defesa um pouco mais consistente. Eu acho que o Rafael Ramos traz um pouco mais de segurança naquela lateral. Apesar das dificuldades, né? Apesar das dificuldades, né? Das limitações do jogador. Né? E aí, Samuel, você até falou que nos 9 jogos do Condé a gente só tomou 2 gols. Ou a gente só não tomou gol em 2 jogos, né? Mas, na minha opinião, eu acho que a gente teve uma evolução no quesito defensivo. Eu acho que com o Wagner Mancini, né, o Mancini é um cara que sempre se caracterizou por times de mais proposição de jogo, de mais, né, de mais ofensivo. Eu acho que a gente sofria um pouco mais na defesa. A gente concedia muitas chances para o adversário, né? Hoje, com o Condé, a gente ainda continua tomando muitos gols, mas se você for analisar, muitos gols de bola parada, né? Mirassol foram 2 gols de bola parada, né? Se a gente for contra o Goiás também, 2 gols de bola parada. Então, assim, eu acho que em termos de jogo ali, de ceder chances, a gente tem melhorado um pouco mais. Falta realmente só ali um ajustezinho um pouco melhor, talvez, na bola parada, para a gente ter essa consistência defensiva e chegar lá no acesso. E o detalhe desse acesso é porque agora a coisa começa a ficar afunilada, né? Começa a apertar, porque a gente já está no segundo turno, os times começam a se reforçar, a gente está vendo ainda algumas equipes ainda trazendo jogadores para este elenco, né? O Ceará fez 5 contratações até aqui, e aí hoje o Vozão está a 4 pontos do G4. Tudo bem que o final é o que realmente importa, a 38ª rodada está entre os 4 primeiros. Mas o que vocês avaliam sobre esse primeiro pelotão? Já tem algum time destoando, já conseguindo algumas pontuações? Vou logo dizer a minha opinião. Eu estou impressionado com a campanha do Mirassol e do Novo Horizontino, né? Não impressionado no sentido de, é uma surpresa, não, porque eles vieram há algumas temporadas já batendo na trave, né? São trabalhos consistentes há alguns anos. Mas eles estão de uma forma tão cabeça para frente positiva e tão impositivos contra os seus adversários que eles estão ali nas cabeças, né? O líder e o vice-líder hoje é Novo Horizontino e Mirassol. Isso foi uma surpresa para vocês também? O Mirassol perdeu ontem, né? Exatamente. Perdeu ontem. Perdeu vou falar a verdade. Botafogo. E até o detalhe que o Botafogo tava com um jogador a menos, o Mirassol tava vencendo e aí o Botafogo vira a partida. Eu vou ser bem sincero, eu não acho o time do Mirassol bom. Não acho, mas eles estão com... Encaixado, né? Eles conseguem fazer gol, conseguem segurar a partida. E é pontuar, na Série B é pontuar. Aí conseguiu aquele ponto aqui contra o Ceará aqui, que é pontuar contra o Ceará aqui dentro. Realmente Exatamente. É difícil. Eu acho que o Ceará perder aqui dentro de casa é difícil. Perdeu só 2 vezes na Série B, jogando aqui como mandante, né? Como mandante é difícil, isso. E também pro Mirassol, agora mais recente. E nas 2 partidas o Ceará toma gol no início, né? Acaba com a tática totalmente do jogo, né? Não só a tática do jogo, mas também a torcida, né? É um banho de água fria no torcedor, cara. Exatamente. E os 2 jogos era casa cheia, viu? No Santos tava casa cheia, e do Mirassol também foi casa cheia. Né? No jogo do Mirassol foi justamente isso, né? Criou-se toda aquela atmosfera, a torcida foi lá, abraçou, chegou, e aí com 10 minutos de jogo, eu acho, a gente toma um gol de bola parada. E o treinador entra com 4 atacantes, né? Acaba totalmente... O pensamento que ele falou no vestiário, eu acho que acabou todinho ali. Tomar um gol com 10 minutos. Foi bem... estratégia. A estratégia do jogo todinho. Mata o jogo, entendeu? Mas eu acho Mesmo assim, o Ceará ainda conseguiu atacar, só não aproveitou, foi fazendo os gols, né? Na partida também não era o dia, né? Mas eu acho que a gente vai... São 38 partidas, né, cara? A gente não vai conseguir nas 38 sair ganhando... ou ter um nível de concentração ali sempre os 90 minutos, né? Então a gente também tem que estar preparado para esse tipo de jogo, né? Mas a gente toma um gol e precisa correr atrás. Eu acho que é uma das coisas que o Ceará também precisa melhorar pensando nesses últimos 16 jogos, é essa cabeça fria. Isso, né? Psicológico dos Psicológico, atletas. né? De tipo assim, cara, a gente tomou um gol, às vezes acontece um pênalti que o juiz marca, uma bola aérea que você não tá esperando, mas aí a gente tem que ter concentração, tranquilidade, né, confiar no plano de jogo para poder correr atrás do resultado. O jogo contra o Mirassol tivesse tranquilidade, dava para ter virado tranquilo, só deu o Ceará. O primeiro lance do jogo, o Ceará faz aquele ataque, a bola sobra pro Lucas Rian de frente pro gol. Se ele faz um gol, muda a atmosfera do jogo, muda tudo ali, viu? Mas assim, essa questão da campanha do Novo Horizontino e do Mirassol, o Novo Horizontino já foi 5º lugar no passado, né? O Mirassol também ficou ali... O Novo Horizontino vem forte, viu? Vem brigando ali sempre entre os 10, né?
Eu confesso que eu também acho o time do Mirassol, se você for analisar, não É limitado. É um time limitado, mas é um time muito bem encaixado, muito né? bem organizado, né? Eu acho que eles tiveram essa concentração que talvez a gente não teve, né? Eles não se assustaram com o jogo, eles não sentiram aquela partida, aquela atmosfera tanto. Eu achei eles muito bem tranquilos, assim, muito bem postados em campo, sabiam o que tinham que fazer, né? Eu acho que não sei se a vitória foi merecida, um lance fortuito de pênalti no final do jogo. É aquele incontrolável do futebol. Exato. Né? Acho que talvez o resultado mais justo fosse talvez um empate. Né? Mas aí eles foram premiados com essa vitória. Né? O Novo Horizontino, a gente ganhou deles lá no primeiro turno, mas depois daquilo ali parece que eles deram uma engrenada. Foi. Né? Esses times de São Paulo, do interior de São Paulo, eles, normalmente na Série B são bem chatos, né? Próximo confronto do Ceará é Novo Horizontino, né? Exato, que é o confronto líder direto. da competição. Mais uma vez, né? Uma das cabeças. São times chatos, complicados, né? A gente paulista A gente até brinca, pô, esses caras não tem muita pressão lá como tem aqui, né? Então eles conseguem ter mais tranquilidade para desenvolver. Se subir, ótimo. Se não subir também, não, né? Não é como aqui, né? O Ceará, se não subir a gente vira ali dezembro, janeiro, já com aquela coisa de que tem que subir, pressão e tudo, né? Então, eu não me surpreendo tanto, né? A gente sempre fala que sempre aparece um ou outro ali. Se você for ver, há uns anos atrás tinha um Oeste, né? Que chegou ali a brigar um pouquinho nessa Oeste, o próprio São Caetano. O Ituano também, que agora tá lá na parte de baixo, mas sempre tava ali. O Ituano perdeu um acesso em casa pro Vasco, né? Bastava ganhar o jogo e perdeu o acesso, então... E eu acho que o Santos, mesmo com uma certa oscilação, a gente sabe que como a gente fala aqui, no frigir dos ovos vai conseguir o acesso, né? Então, a gente tem que correr atrás aí agora dessas duas ou três vagas. Tem 2 vagas, acho que tem umas 2 vagas, viu? Pois é, e aí é o que tem o negócio, porque são vários times brigando por essas vagas. Tem América Mineiro, tem Vila Nova, o Goiás, Ceará, Sport também. Meu amigo, a Série B ficou um negócio sério, né? E o Ceará é uma das maiores folhas salariais da competição, e mesmo assim a gente está vendo o time ainda oscilando em relação a isso, né? E falando ainda sobre o Mirassol, antes de enfrentar o Ceará, o time passou 5 jogos sem tomar gol e 5 jogos sem derrota, que é justamente isso que a gente vem falando, né? A solidez defensiva tão necessária ao longo da competição. E aí eu pergunto a vocês que já têm um pouco mais de experiência de Ceará, né? Essa campanha de 2024 lembra algum ano que passou do Ceará tentando o acesso e aí tentando se recuperar no meio da competição? Na lembrança de vocês, tem alguma memória positiva ou negativa em relação a este ano de 2024? Assim, se a gente for analisar os 2 acessos, 2009, a gente tem um início bem ruim, né? De, salvo engano, 7 jogos sem vitória, mas aí a gente, como eu disse, né? A gente acha o histórico trio de ferro, né? Isso. Michel, Heleno, João Marcos, e ali dali para frente a gente consegue criar. O Ceará foi muito consistente até o fim do campeonato, né? 2017 a gente também sofreu um pouco no início, né? A gente começa o campeonato com o Givanildo, depois vem pro Chamusca. O Chamusca dá uma organizada no time também e a gente consegue também ser um pouco mais consistente até o final, né? Essa campanha assim desse ano, eu pensando aqui, eu não consigo conectar tanto com com os 2 acessos. Eu acho que não, eu acho que tá bem diferente. É bem diferente, né? Ganha uma, perde outra, exatamente. Ganha uma, perde outra. Tá bem diferente. Não consegue... Talvez você possa ver, né? Tipo assim, 2013 a gente oscilou bastante, né? Em 2013 a gente começa o campeonato bem mal, né? E aí na primeira chegada do Sérgio 2013 Soares... com o Sérgio Soares. Isso. Aí o Sérgio Soares dá um estirão, né? Dá aquele sprint final ali, e a gente perde o acesso para aquele fatídico jogo do Joinville, né? Então, acho que se fosse para comparar, talvez seria 2013, né? Porque, de fato, a gente hoje, nesses 16 jogos, o Ceará, se quiser subir, a gente vai precisar aí de um gapzinho aí de uns 4 a 5 jogos. Eu tô achando que esse ano se decide na última rodada, viu? Não, com certeza. Mas eu digo assim, mas pra chegar brigando na última rodada, a gente vai ter que fazer uma sequenciazinha boa aí de pelo menos umas 3. Tem que ter sequência, é o que a torcida quer, a sequência, né? Como não vem tendo consistência, né? Não vem tendo equilíbrio, então agora pra poder brigar de fato, a gente vai ter que conseguir aí umas 3 ou 4 vitórias seguidas, né? E embalar de novo. E precisando disso, o Ceará tá necessitando
da questão da defensiva, mas o setor ofensivo, pelo menos até agora, a situação está sendo bem positiva, né? O Ceará tem o melhor ataque da competição, são 35 gols marcados, e destacar o Ailon e o Eric Pulga, né? Que Pulga tá jogando muito, Nos últimos 6 jogos, 5 gols marcados para cada um, então os homens estão conseguindo fluir ali no setor ofensivo, né? Eu até perguntei pro Léo Condé, na coletiva, se teve uma conversa diferente com os dois jogadores, porque a coisa tá girando para eles, né? Finalmente. O Ailon né? tá sendo o que a gente realmente queria, né? Aquele jogador da última bola, tá? Lá no canto certo. Geralmente ele tá jogando de ponta, né? Isso. Todo mundo reclamava, acho que Sacrificado ali. o Mancinho, acho que ele não entendia a noção, porque ponta é ponta, mano. Ponta pra mim, noção de ponta é rápido. Aham. Ele não tem essa característica de ser rápido, o Ailon, Sim. né? Toda É o cara parte que cadencia um pouco mais o ele, jogo. ele é muito inteligente, se você for analisar, ele não corre errado, ele não dá aquelas carreiras na loucura, sempre ele dá, quando ele é pra correr, é já perto do gol ali, ele sempre corre certo, né? E a torcida reclamava muito que o Mancini insistia em botar ele de ponta. E o Saulo, que era ponta, ele botava de centroavante, falso 9. Isso. E tá dando tudo... É questão da imposição física, como assim, ele prezava muito por isso. E em relação ao Ailon, a situação é que o Ailon... Até o Condé, ele falou que ele é um meio atacante. Então ele é aquele velho ponta de lança. É um cara que joga em várias posições do setor ofensivo e que tem essa questão da articulação de jogadas. É um cara que sabe pensar o jogo, Sabe pensar o e jogo. que ajuda muito bem no setor ofensivo. E detalhe que com o Mancini, o melhor momento do Ailon foi quando ele estava como centroavante, né? Ele fez ali 4 gols na Copa do Nordeste, no Cearense, Gol no meio que clássico. iludiu, exatamente, gols em clássico. E foi importante também em clássico porque ele pilhou o time adversário. O Ailon é aquele cara motorzinho do time em relação a Ele é transpiração, e é experiente, né? rodado também na Série B. É Sabe um cara jogar Série B também. um cara que faz a diferença. E tá fazendo agora com o Ceará, não é surpresa pra mim em relação a isso também. Eu acho que o Ailon tem boas qualidades nesse sentido, né? Por mais que eu acho também, concordo com o Bruninho, que ele não renda tanto na ponta, né? Porque a ponta, muitas vezes, você precisa fazer aquele trabalho de ir e voltar Ponta muito. é força, né? Muita força. E ele até, de certa forma, conseguia desempenhar aquilo ali no primeiro tempo, né? Mas quando o jogo já esquentava um pouco mais para o segundo tempo, ele dava uma baixada no físico. Então eu acho que o Ailon é um cara que tem uma boa qualidade técnica, ele sabe se posicionar, como vocês falaram. Ele cadencia muito bem o jogo, ele é muito inteligente, né? Então eu acho que o Condé soube aproveitar isso para utilizar ele como centroavante, né? Porque ele vai dar... Ele é tipo um falso 9, ele né? Hoje em dia ele não é... vai conseguir fazer essa tabela, vai conseguir ser esse falso 9. E o posicionamento dele é muito bom, né? Se você for ver, ele tem feito os últimos gols dele, são bolas que estão sobrando ali e ele tá, né, conseguindo colocar pra dentro. Agora a gente fala no ataque também, a gente tem que lembrar do Lucas Mugni, tá jogando demais, né? Ele realmente ele tá no melhor fase dele pelo Ceará, tá jogando demais. Era muito criticado ele. Mas ele é muito criticado pelo fato dele não conseguir marcar tão bem. No meu ponto de vista, ele não marca tão bem, mas ele com a bola no pé, mancho, o homem pensa demais. É o jogo todo criando. E como assim ele tava jogando como segundo volante, tava meio que Segundo sacrificado volante é também, mais, né? É o cara que fica mais na marcação. E agora ele tá sendo Ele joga mais livre, tu vê que é. ele fica livre, ele fica naquela linha ali do... eu acho que criando a jogada. O Condé conseguiu achar ali, né, uma boa estratégia entre ele e o Lourenço, né? O Lourenço também é um cara que tem qualidade. O Lourenço é muita qualidade. O Lourenço tem muita qualidade, então eles conseguem, de certa forma, alternar ali o jogo entre Tanto em algum na momento, marcação quanto... em algum momento um faz um pouco mais a volância, em algum outro momento o outro joga um pouco mais à frente, né? Então, se você for ver em algumas situações de jogo, o Lucas Mugni desce um pouco mais para fazer essa saída de bola também, mas o Lourenço também, em alguns momentos, ele desce um pouco mais. E a gente entendeu também que o Lourenço tem uma boa finalização, chuta muito bem, então tem aproveitado também o Lourenço um pouco mais à frente naquela bola ali na entrada da área, né? Eu vi que o Ceará tem tentado aproveitar isso, né? Ele fez alguns gols aí chutando de fora da área. Então acho que a gente conseguiu ali fazer realmente um bom encaixe de meio campo e ataque, O né? que a gente tem, eu acho que dá pra sonhar com acesso, viu? Dá pra sonhar com acesso. O Saulo não tá tão bem, mas a gente tem o Lucas Rian, né? A gente tem que ser... O Lucas Rian, acho que naquela posição ali do Saulo, eu acho que ele também... Acho que dá pra ele... Dá pra ele jogar naquela função ali do Saulo. Eu gosto muito do Saulo, né? Eu gosto, porém ele não tá naquela fase... Na melhor das melhores fases, né? Chega a bola, ele não consegue, às vezes, pensar o mais. Saulo, às vezes, ele é só um pouco... Acho se que ele precipita é um pouco, na finalização. acho ele um pouco precipitado em alguns lances, né? Aquela ânsia de querer fazer o gol. E é o estilo de jogo dele, né? Aquele jogo mais enérgico, né? Outro também que a gente também... Eu acho que eu vejo muito torcedor reclamando também é o de Luca também, né?
Porém, De Luca, assim, porém, ele, apesar ele não tá tão, o torcedor pega muito no pé dele, mas a gente também tem o Richarlison, quando entra, dá de conta também do papel, né? Ontem também foi uma boa partida dele também. foi até o detalhe que o Richarlison fazia um tempo que ele não jogava, porque ele estava tratando uma lesão, uma fascite plantar, e aí ele volta a ser esse cara importante no meio de campo do Ceará, né? Até vinha com o Mancini muito bem, ele era titular com o Mancini, aí teve a troca, né? Ele acabou perdendo um pouco de espaço, teve a questão de lesões, e aí o De Luca acabou ganhando ali a meiuca do Vozão, né? No meio de campo. Mas é essa situação. É um jogador que tá ali no banco de reservas, mas em qualquer momento ele entra, tá disputando espaço com o Jean Irmer, né? É até a crítica que existia no começo da temporada, porque o Mancini falava que queria um primeiro volante de imposição física, um cara mais alto para poder ter aquela pegada. Veio o Jean Irmer e ele acabou não ganhando essa titularidade, porque o De Luca também chegou depois e ficou aí como titular na equipe, né? Então vocês acham que o meio de campo tem que ser esse mesmo, com De Luca, Lourenço e Lucas Mugni, que o negócio tá dando certo desse jeito? Dando certo, eu acho que tem uma vagazinha pro Richarlison também, nesse meio aí. Eu acho que Lourenço e Mugni, nesse momento, a gente não deveria mexer, mas o De Luca, eu acho que ele não é um mau jogador, mas talvez pro esquema de jogo que a gente precisa e pensando talvez um pouco nessa consistência defensiva, né? O Richarlison seria uma boa opção, mas eu acho que o Jean também, a depender do jogo, né? Na entrevista de coletiva do próprio Condé, que eu também tive lá presente, ele é um cara que fala se adaptar muito ao jogo e ao adversário, né? Então acho que também a gente, em algumas situações, o Richarlison vai ser utilizado. Eu acho que talvez um problema do Richarlison seja a questão dos cartões. Isso. Ele né? O Richarlison toma muito cartão, então aquilo ali... não tem controle nos carrinhos da vida dele. Se você tomar um cartão com 10, 15, 20 minutos do primeiro tempo, você compromete o sistema defensivo, porque ele não vai poder ter mais... chegar com tanta imposição, a mesma pegada, a mesma força, né? Então acho que talvez os treinadores tenham algum receio de colocar ele por conta disso. Mas o Jean também não é muito diferente, né? Sim. Jean é um cara de muita imposição física, muita força, então o Jean, quando chega também Já é o muito De Luca, forte. ele é mais tranquilo, né? Acho que por isso ele tá na titularidade, né? Que ele é mais tranquilo. Você não Mas eu, assim, minha opinião, eu acho que a gente precisa ainda de um cara de um pouco mais de imposição, de marcação do que o De Luca. Né? Eu acho que a gente já tem dois bons caras para fazer distribuição de jogo. O De Luca faz muito bem essa distribuição de jogo, né? Mas eu sinto que quando a gente precisa de uma consistência maior defensiva, ele deixa um pouco a desejar, né? Aí a gente trouxe o Andrei aí, não vem sendo muito utilizado, mas eu acho que é uma opção que a gente tem que testar, né? Já que trouxe. Exatamente. São 5 peças, né? O Andrei, o Thalisson, o Lucas Ian, João Pedro e o Eric, que é o lateral esquerdo, que ainda não chegou a estrear com a camisa do Ceará, né? Falando ainda um pouco sobre o trabalho do Léo Condé, a gente tá tendo ainda um trabalho curto, né? São 9 partidas até aqui. Vocês conseguem trazer destaques de jogadores? A gente já trouxe aqui alguns, né? Mas se vocês quiserem falar um pouco mais sobre jogadores que começaram a ter um melhor futebol depois da chegada do Léo Condé e que isso tem surtido efeito também na posição do Ceará na tabela de classificação da Série B. Acredito. Principalmente a do Ailton, né? O Ailton. O Eric Puga, eu acho que o ano todo ele não... O Puga tem sido muito consistente o ano inteiro, né? Isso. Começou muito bem, tem mantido essa mantido, pegada. Ele sofreu um pouco ali, talvez, no início da Série B, em alguns jogos, né? Até porque a gente sempre fala assim, quando você competição vai... diferente pro jogador também. Era acho que é a primeira vez que ele estava, também. né, de fato, jogando a Série B como titular absoluto, né? Ele teve alguns jogos ano passado, mas já naquele final ali que o Ceará não brigava por muita coisa. E a gente, quando a gente analisa os jogos assim, a gente sempre fala, né, pessoal? Do mesmo jeito que a gente analisa o adversário também analisa o Ceará, né? Não é só uma via de mão dupla. Justamente, então, agora acho que ele é... O Eric Puga acaba sendo muito visado, né? Então as marcações hoje, se você for ver, elas dobram muito nele ali naquele sentido, né? Porque sabem que ele é o desafogo hoje, no drible, na velocidade, né? Então, em alguns jogos ele sofreu um pouco, mas eu senti que com o Condé também ele conseguiu, né, voltar até aquele rendimento que ele vem tendo, né? Mas os dois destaques para mim desse período, o Condé é indiscutivelmente Mugni e Ailton. E Ailton é indiscutível, estão jogando bem pra cá. E vou fazer O Lourenço também, ele sempre vem bem também. No meu ponto de vista, ele sempre vem... Durante o ano todo, o ele e o Lourenço Puga, também. 2 caras ali que realmente... E aí eu vou dar um créditozinho pro Rafael Ramos, tá? Como eu falei, eu acho que ele... Já o Rafael Ramos...
Quase lá, quase lá. Eu vou dar um crédito. Eu acho que acho que ele evoluiu. Ele evoluiu, Mas mas... ele evoluiu, ele ganhou confiança, a gente viu que ele é um cara que tem um bom chute, né? Fez um gol contra o Paysandu que todo mundo não acreditou, né? E aí você vê que ele tem, né? Aos poucos tentado utilizar dessa qualidade dele. Eu acho que ele, apesar da falha dele no lance salvo engano, do Goiás, não lembro do lance que ele falhou. Contra o Guarani. Contra o Guarani, Foi, na vitória contra o Guarani. Teve uma falha contra o Guarani, mas eu acho que dentro desse período do Condé eu vi ele crescendo um pouco mais. Ele ajuda muito mais na marcação também, né? Do que o Rai Ramos. O Rai Ramos, Isso. acho que ele cansa. É porque o tanto que ele ataca muito, né? O Rai Ramos, ele ataca muito. Mas vê que ele acaba se desgastando muito, né? Na parte do ataque e na defesa fica... O detalhe do Rafael Ramos também é aquela coisa. Você tá no lugar certo, na hora certa. Porque chega um treinador e a primeira perspectiva que a gente tem nas discussões é em relação a atletas que não estavam sendo utilizados terem ali uma perspectiva de chegar à titularidade, né? O Rafael Ramos, no jogo que o Léo Condé já estava no comando do Ceará, e ele foi para a Arena Castelão assistir o jogo, aliás, ele acompanhou o jogo do Ceará, e quem estava à frente era o Anderson Batatais, que era contra o Ituano. 4-2. O Rafael Ramos era o titular porque o Raí estava suspenso naquele jogo. Ele jogou muito naquele e aí, jogo lá. O Rafael Ramos foi muito bem, o Batatais passou a ideia disso também pro Léo Condé, que ele simplesmente no jogo seguinte, ele manteve praticamente o esqueleto do time, e aí colocou o Rafael Ramos na lateral direita, e desde então ele não perdeu mais espaço, porque justamente isso, no jogo em que o Léo Condé marca a sua estreia, né, entre aspas, o que ele estava acompanhando do lado de fora, o Batatais na beira do campo, o Rafael Ramos vai muito bem e conseguiu aproveitar aquela oportunidade. Então, esse gap que o Rafael Ramos conseguiu aproveitar é uma coisa que ele tá indo muito bem agora na sequência, né? Tá ganhando a titularidade e é uma coisa que, até mesmo nas discussões aqui do jogar de primeiro tempo, jogar de segundo tempo, existe essa discussão entre o André Almeida e o Wilton Bezerra, né? O Wilton Bezerra não é muito afim do trabalho do futebol do Rafael Ramos, ele não gosta muito, prefere que o Rai Ramos volte à titularidade, então tem sempre essa discussão. Então, além da torcida, também existe aqui também nesse chamamento, mais essa discussão aí sobre essa Rafael Ramos, Rai Ramos e algumas mudanças que o Condé vem fazendo, né? Mas detalhe, legal vocês terem citado esses jogadores, né? Em relação à defesa, vocês acham que tem algum ponto positivo na atual temporada? Tem David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Felipe. Tem algum jogador que tem a questão de... Como é que eu posso falar? Ter jogado bem neste ano de 2024 aqui na visão de vocês? Eu acho que o David Ricardo vem já numa crescente de alguns anos, né? Eu acho ele que é um jogador novo também, né? Eu acho que ele já não é mais promessa, né? Eu acho que o David Ricardo hoje ele é uma realidade, né? Já desde 2022 ele começou a se destacar. Ano passado ele já veio muito bem. Eu acho que esse ano ele vem mantendo. Obviamente ele ainda tem algumas falhas, né? Mas eu acho que pela idade, e o zagueiro, gente, ele vai falhar, isso é fato, né? Ele consegue carreira, ter né? a saída de bola boa, né? Mas ele é um zagueiro que o mercado procura muito, Isso. né? Um zagueiro canhoto, com uma boa saída de jogo, ele tem velocidade. Inclusive, ontem o passe né? do segundo gol foi dele. Que passe. Né? Parabéns, viu, David Ricardo? Que passe. Belíssimo. Até no lançamento eu fiquei na dúvida aqui, a transmissão, se foi o Matheus Bahia ou foi ele, mas depois no replay a gente viu que foi o David Ricardo. Um belíssimo Tudo passe. que o ponta quer ali, aquele lançamento ali. Nas Ponta costas de da zaga velocidade e já era. correndo ali já era. E até lá no próprio canal a gente tem umas grandes discussões, né? Sim. Eu, particularmente, gosto do futebol do Matheus Felipe. Uhum. Né? Já acompanhava ele um pouco desde a época do Atlético Paranaense. Sim. Sempre gostei muito dele porque ele é um zagueiro que normalmente tenta muito esse passe para quebrar a linha. Né? E o Mancini também utilizou muito ele nesse sentido. Né? Eu acho que sim, ele falhou nos últimos jogos, né? Em algumas situações, ele é um pouco estabanado, como a gente fala aqui, né? Mas eu gosto do futebol dele, eu acho que é só realmente a gente conseguir, talvez, ali ajustar, né, o sistema defensivo como um todo. Lateral né? com zagueiro. Lateral, Uhum. essa cobertura, talvez tenha ali um volante que dê um pouco mais de proteção para os dois zagueiros. Eu acho que é uma dupla que vai conseguir performar bem. Tem um bom rendimento, né? Eu acho que se continuasse, talvez hoje seria o titular, seria o Jonathan. Sim. Né? O Jonathan vinha numa pegada muito boa, mas aí, como ele é realmente um pouco fora da curva, o mercado leva muito rápido, né? Mas eu acho que com o Matheus Felipe, o Ramon Menezes sofre um pouco com lesão, né? Tem uma coisa que desde o começo da temporada. E o histórico dele já diz um pouco isso, né? Ele já sofria bastante com lesões no CRB, no Atlético Goianiense também, então
a gente já era um pouco ciente disso. Ele não consegue engatar ali uma sequência de jogos, né? Mas é um cara que tem experiência, tem liderança dentro do elenco, né? A gente vê claramente nos bastidores que ele tem muita voz, muita força, né? E eu acho que ajuda, né? Ajuda com O que é um ponto positivo, né? E aí a gente tem que dar o braço a torcer para a formação do elenco do Ceará, tanto com o Mancini como também pelo departamento de análise do Ceará, né? O Diego Ângelo, o André Maranhão, o Alcino, o Walter Filho. Então a galera conseguiu reunir ali a turma, o Isaac também, o Isaac sim. que está lá também no departamento do Ceará, em relação a isso, que eles trouxeram jogadores que tinham liderança nas suas respectivas equipes e que também tinham experiências na Série B, né? A gente está vendo isso acontecendo aos poucos, porque o Ceará, quando toma um gol, às vezes não perde a cabeça, né? O psicológico do time consegue sustentar durante a partida, e isso tem que ser aprimorado ainda mais em relação a estes 16 jogos, 16 decisões que tem pela frente, né? Restam agora essas partidas. O Ceará, como mandante, tem um bom aproveitamento, precisa melhorar como visitante, já teve um ponto positivo contra o CRB, vencendo fora de casa, mas na visão de vocês, tem alguma coisa que ainda falta no elenco do Ceará? A gente está falando de uma janela de transferências que fecha agora em setembro, restam poucos dias para poder encerrar essa janela. Mas do elenco do Ceará, tem alguma carência que, se vocês puderem trazer no mercado da bola, vocês também traziam? Trazia mais um zagueiro. Zagueiro e outra coisa, pode liberar o Eric aí, viu? De São Paulo, pode liberar. A torcida tá querendo, ponta, viu? Né? Pode liberar o Eric aí. O Eric que já flertou de... O Eric sem ser o Pulga, né? Exatamente, porque eu, em primeiro momento, pode liberar o Eric, eu pensei que era o Pulga. Não, aí pode liberar o Eric sem ser o Pulga, viu? Aí lá de São Paulo. Pode trazer de volta. Mas aí tem a questão, a gente até entrou em contato com o João Paulo Silva em relação a isso. O São Paulo disse que não vai liberar o jogador por conta do... que ele tá no elenco, então ele vai ser utilizado ainda. Até porque o Eric estava meio que chateado, né? Ele não teve oportunidade nem com o Carpini, que é um antigo treinador, e nem com o Zubeldia. Ele teria que, se fosse o Dorival, né? Mas o Dorival foi logo pra seleção, não foi? Aí o Dorival que levou dele, ele, né? Aí... O Dorival levou ele, né? E assim, a própria torcida do São Paulo cobra um pouco mais essa participação do Eric. Eu tava vendo é só isso, né, galera? Não, bote o Eric de ponta. A torcida eu acho, a torcida pede a participação dele. Então, eu acho que o motivo maior dele não ter vindo pro Ceará é mais porque a torcida quer ele lá. Na verdade, eu acho que isso também faz com que aumente a insatisfação dele, né? Sim. Porque ele entende que... Eu acompanhei alguns jogos do São Paulo. O Eric não foi mal, assim, pelo contrário. Agregaria muito o Ceará. Eu acho que, assim, existe, obviamente, no elenco do São Paulo nomes mais fortes do que ele, né? Mas ele é um cara que eu acho que pode agregar, assim, né? De fato, ele não vem tendo muitas oportunidades. A gente sempre brinca que contratação nunca é demais, né? Quem puder. Agora sim, contratação que agregue, né? Contratação que ajude, né? Então, se o Eric conseguisse vir... Pode prestar só o restante da Série B e tá de bom tamanho. Para essas 16 finais que a gente vai ter aí, eu acho que seria... Se fosse para falar numa carência, de certa forma, né? Eu talvez pensaria em um outro zagueiro, né? Mas a gente trouxe... também, né? Mas assim, lembrando que o João Pedro chegou, né? Isso. E eu sei que é difícil apostar, mas a gente, já que trouxe, precisa ver jogando. Né? Então, tem como ninguém julgar sem ver jogando, né? Precisa ver jogando, né? Eu sempre... Vai ter oportunidade. Eu remeto muito a 2017, né? A gente, em 2017, todo mundo, poxa, precisa de contratação. E aí chegou um desconhecido, né? Da base, que ninguém sabia quem era, e é o Lima, né? Isso. E o Lima foi um motor muito forte para que a gente conseguisse o acesso naquele ano, né? Então... E tem um nomezinho também, né? Que todo mundo conhece. Eu sei que você lembra dele, né? Isso. Tá lá, né? Isso. Tá ali, né? Era bem, isso que eu pergunto pra vocês. A gente se era bem de lateral, o Ceará sempre foi bem servido, pra falar a verdade, né? Agora esse ano que não tá se encaixando, mas eu tenho fé que esse nome de outro nome. Esse nome ele joga ali mais na frente, entendeu? Ele normalmente gosta do 29, do número 29, né? Posso? Fica à vontade. Tem uma turma daqui que não gosta muito dele, não, mas se ele vier... Se vier também, viu? Eu aceito. A situação é porque a gente tá falando aqui do Vina, né? E sempre tem essa coisa dos burburinhos, né? Sempre tem informação que ele teria interesse em voltar, o Ceará estaria conversando com o jogador, mas vocês acham que ele surtiria um efeito positivo no elenco do Ceará e também a visão de torcedor?
pô, trazer o Vina numa situação dessa ia ser pra chamar o torcedor de fato pra cada jogo dentro Meu de filho, casa, como ele né? falou, qualquer contratação, que se for pra somar, é bem-vindo. Né? Não, agora sim, falando de forma todo torcedor do Ceará tem um carinho muito grande pelo Isso, Vina, exato. né? Um cara que realmente foi muito fora da curva aqui. Eu acho que a gente, né? Eu acho que de certa forma Ser a gente bem clássico, né? Dá aquela sensação boa, né, pro torcedor. Não, e assim, eu acho que talvez daqui a uns anos a gente vá ter noção Isso. da proporção Eu do que o também. Vina fez aqui no Também Ceará, imagino desse jeito. né? Aquele de 2020 dele, Aquele meu 2020, amigo, se a cara, gente for ver, foi muito fora da curva. Foi ano assim existe. de fato jogador de seleção, né? Assim, Ele foi na seleção do campeonato, né? ele foi Foi. seleção do Seleção do campeonato, ele campeonato. foi. Se falava ali, né? Ah, por que não, né? Numa pré-lista e tudo, então foi muito fora da curva. Eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ter, de fato, a noção do que é que foi o Vina. Como a gente olha hoje, tem noção do que foi o Magno Alves, né? Isso. Naquela época, quem viveu o Magno Magno Alves, Alves jogava a gente demais, sabia que jogava demais. muito, mas você olha hoje assim pra ter, cara, realmente ele era muito fora O da pessoal curva. fica falando aí nas discussões sobre o melhor centroavante que passou aqui pelo futebol cearense, de qualidade, de refino da bola, eu colocaria o Magno Alves ali fácil, Fácil. nas cabeças. Fácil. Apesar do ídolo maior do Ceará ser o Sérgio Alves, né? E Isso, o não, Mota claro, também, Sérgio né? Alves Mota. Sérgio Alves Mota, mas assim, se você for analisar realmente só qualidade. Uma vez eu postei que eu acho que eu postei no meu Instagram que tinha saudade do Magno Alves. Aí muita gente me questiona, não, eu sinto saudade do Sérgio Alves, do Mota. Mas eu consegui ver ainda, que eu sou novo, né? Eu consegui ver o Magno Alves assim que era muita qualidade. eu consegui- Tipo, você olhar pro Magno Alves, ele é muito morto. Quando do nada ele dava uma quebrada, fazia. Eu acho que o zagueiro nem imaginava o que ele ia fazer com a bola, né? Que era. Eu consegui, graças a Deus, acompanhar os três. O Sérgio um pouquinho já mais pro fim da carreira, né? E realmente o Sérgio e o Mota, eles têm uma Eu acompanhei só o identificação. Mota e o Magno Alves no fim. O Sérgio e o Mota, eles têm uma identificação muito grande com o torcedor do Ceará, por serem também, né, praticamente... O Mota é um torcedor O Mota que nato, foi no né? Nossa Glória O Mota teve lá com a gente, né? O Mota é um cara, pra mim, hoje, assim, já era muito ídolo, mas depois da conversa que a gente teve, eu tive a certeza, assim, é um cara muito simples e realmente torcedor do Ceará. Ele Né? Você conhece, assim, você vê que ele, de fato, é um cara que ama esse clube, né? O Sérgio também. E o Magno, em termos de qualidade, né? Eu até pros mais novos aí, né? Não sou tão velho não, mas pros mais novos, olhem aí a Série A de 2010, o que o Magno fez foi. O primeiro ano dele aqui foi 2010, né? Ele já chegou aqui experiente, já era um cara criado na casca do alho. Já chegou coroa, aqui, acho né, que depois assim, dos aspas. 30, já tinha Isso. volta de 30, 31 anos. O Magno, eu acho que ele é realmente, assim, a situação dele com o Ceará, não vou dizer que ficou manchado, porque não é uma mancha, que eu ia mas perguntar assim... se era ídolo. Ídolo, acho que não, ídolo não, mas Ele- tem um carinho da torcida. ele tem um torcida. carinho muito grande da torcida. Eu acho que o que complicou um pouco pra ele foram aquelas saídas, né? Nos dois períodos, da forma como ocorreram. Eu acho que 2010 nem tanto, porque de fato ele foi muito acima e ele precisava talvez ali ainda do jogador. A gente sabe que tem um planejamento financeiro de vida, né? Então naquele momento talvez seria interessante pra ele. Ele voltou pro mercado, né? O Magno Alves era um nome que não se falava no mercado. Isso. E ali ele volta pro Ceará mercado ama brasileiro. colocar jogador no mercado, não E Ceará. detalhe, todo mundo falava disso, cara, porque a última lembrança do futebol brasileiro dele era aquele Fluminense aquele 2003. 7 anos depois ele Série volta C, jogando né? bola, O né? Fluminense da Série C, ele Exatamente, surge também. lá, né? E aí o Magno volta pro mercado brasileiro e o Ceará recoloca ele, né? E aí ele sai, de certa forma. E 2015 também foi um pouco chato, né? No meio da temporada, o Ceará vinha numa crescente muito grande ali. A gente tinha... Todo mundo tinha muita confiança que aquele time ia subir, né? O acesso. E metade do time foi embora no início do campeonato. Então, acho que... Assim, eu acho que ele é ídolo, sabe? Mas ainda num degrau um pouco abaixo, uma prateleira abaixo aí de Sérgio, Mota, né? Essa turma aí São um os caras pouco que mais... representam, né? O Mota tem muito na minha cabeça a recente, aquela carreata que teve agora do título da Copa do Campeonato Cearense, e ele Na rua, na né? rua com a na galera, rua. com o torcedor, é um cara realmente que veste a camisa do Ceará, e isso de fato, tu pode ter um pouco mais acesso a isso lá no episódio que vocês gravaram né? com ele, né? Na conversa você vê, né, que ele é muito apaixonado pelo clube, ele sofre com os resultados, né? A gente tem alguns contatos em comum também e disse assim, cara, o Mota no jogo do Ceará, o Ceará tá perdendo, ele fica nervoso, ele fica com raiva, ele fica vermelho. Falta querer entrar no campo. Né? Só falta querer entrar no campo. E a gente vê ele na arquibancada também ali,
tem até uma figurinha, né? O cara, ele abraça assim todo mundo na hora do gol. E o cara puxando o cabelo dele, ele com raiva ali e tudo, né? Então o Mota é bem essa, o Mota é aquela verdadeira personificação do torcedor que saiu da arquibancada e foi para dentro do campo, né? Então eu acho que ele tá aí numa prateleira bem a prateleira ali de Dimas, de Gildo, né? Essa turma aí que é bem fora da curva. Exatamente. Né? São lendas do Ceará que a gente vai trazendo também aqui no Cearacast. Mota, se quiser vir também aqui no Cearacast, a gente já fez convites, mas só que o Mota ele não gosta de dar entrevista, né? Ele não é muito de microfone. Ele participa de alguns podcasts, mas é podcast de torcedor mesmo que ele participa, né? O Mota foi um trabalhozinho de convencimento que a gente fez lá com ele. Né? Vamos lá, Mota, tudo. Rapaz, eu não gosto muito disso não, mas a gente conversa lá sobre o Ceará rapidinho, troca uma ideia, brincadeira, tudo e foi bem bacana. E legal isso, né? Porque agora eu quero entrar nessa parte mais pessoal de vocês, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Nossa Glória Lutar, que o Yuri Rocha participa, que é um podcast, tem ali um bate-papo com jogadores, com personagens do Ceará, debatem em Ceará Sporting Clube e também tem a página. Como é que foi a ideia de criar o perfil e também você como um integrante também do grupo? O Nossa Glória Lutar é composto hoje por 4 pessoas, né? Até os meus colegas André Fernando, Davi Amorim e o Ed, né? A gente é um pouco já mais antigo, né? A gente já debatia sobre o Ceará numa rede social bem antiga. E a gente legal que a rede social o pessoal pensa que é Facebook, mas qual é a era o Orkut. O cara foi das antigas mesmo. A gente tinha a comunidade do Orkut já gerava muita discussão, muito debate, né? E aí com a evolução tecnológica, esse debate do Orkut saiu pro WhatsApp, né? Já num futuro mais próximo. E a gente sempre, todo dia, né? A gente discute Ceará todo dia. Né? Não é aquela coisa. O Bruninho, acho que com certeza também é desse jeito. Geralmente, meu dia a dia é Ceará. A gente começa o dia vendo coisa do Ceará, termina o dia vendo coisa do Ceará, e dia de jogo, então, nem se fala. Né? Então, a gente discutia muito, né? O cara falava sobre Ceará, campo, extracampo, o que é que a gente acha, o que é que a gente não acha, e a gente pegou, olhou assim, cara, por que a gente não pode ter o nosso espaço para falar e que as outras pessoas vejam, né? Que as outras pessoas se identifiquem também, né? A gente tem esse... E a gente sempre frisou muito isso, de ser, de fato, canal de torcedor. Então, a gente não tem muita... Obviamente, a gente quer que mais pessoas vejam, mais pessoas, né, interajam com a gente, mas o intuito realmente são 3 torcedores, 4 torcedores ali, a gente se reveza, né? Que querem conversar sobre o Ceará, né? Então a gente surgiu ali até numa turbulência muito grande, que foi ali o final do campeonato de 2022, né? Porque justamente isso, né? A gente discutia muito, cara, o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer, qual é o futuro do Ceará a partir de agora, o que é que a gente tem né? O que é que a gente pode ajudar. E aí a gente tem feito esse trabalho, né? Um pouquinho complicado na gestão de tempo, mas sempre quando a gente pode, a gente está lá indo nas coletivas, né, presente. A gente faz um trabalho bacana também, principalmente um destaque aqui para o Davi. O Davi tem um conhecimento muito grande nessa parte de programação, então ele acompanha muito o scout, muitos dados, né? Então, quem quiser acompanhar lá no Twitter, a gente tem algumas boas informações, né, de estatística. E aí, quando dá, a gente vai lá, se reúne, faz uma livezinha e é bacana demais. Legal demais, cara. O Yuri Rocha que participa do Nossa Glória Lutar, e tem também o Bruninho. Bruninho, que é um estrondo aí no Instagram, 19 mil seguidores. Como foi que surgiu a ideia de começar a unir humor, Ceará Sporting Clube e essa resenha nas arquibancadas? A resenha começou porque eu sou um cara meio que gaiato, né? E sempre fui apaixonado pelo Ceará, né? Apesar de não acompanhar o Ceará dentro do estádio, desde cedo, porque eu tenho uns pais evangélicos, né? Sempre eles... barravam. Eles barravam muito. Não pode ir pro jogo e tal, é perigoso. Tinha aquela questão de ser perigoso também. Eu não... Quando eu era pequeno, eu nunca fui pro estádio, quando eu era pequeno. Porém, até, de fato, a primeira vez que eu fui pro estádio, foi o meu vizinho, que ele falou assim, ei, bora pro estádio? Eu, bora. Eu falei só assim pra mãe, tô indo jogar. Não, tô indo pro jogo. Ela entendeu que eu ia jogar. Ela pode ir. Ela pode ir, porque ela era de boa em questão de eu jogar, né, nos cantos. Aí, quando do nada, eu postando a foto, na época era no Facebook, no estádio. Caramba. Aí, assim, mãe, o Bruno tá indo no estádio. Ela aí tinha em casa, né? Chegou em casa... O negócio foi... em casa... até o fato, eu sempre falo, quer marcar uma criança, leva ele pro estádio. Eu nunca me esqueço desse meu vizinho que levou a primeira vez pro estádio.
pra criança, um cara que é torcedor fica mesmo de verdade, marcado, fica né, aquela coisa marcada pra infância de qualquer criança, eu acho. Se você levar uma criança, tenho certeza que daqui a 50 anos ele vai lembrar, foi fulano de tal que levou pro estádio. Sim. E essa questão de eu não ir pro estádio quando era pequeno, mas sempre fui muito apaixonado. Até falei que escutava muito o Jotinha também na rádio. Às vezes, escutando o Jotinha, que o jogo era geralmente tarde, às vezes eu dormia com o fone de ouvido. Aí, quando acordava, meu Deus, quando terminou o jogo, e na época a internet também era difícil, né? Aí eu tinha que esperar o quê? O Bom Dia Ceará, né? Que era de manhã pra sair o gol. Depois disso que eu ia pra escola. Depois que se eu não visse o lance, eu não ia pra escola. E minha paixão pelo Ceará sempre foi. E eu tentei juntar, né? Humor com a paixão e tá dando certo. E zoação também. Zoação também. E a ideia do perfil foi mais recente? Porque tem uma turma que grava contigo, né? O Tanajura, o Denis Pinheiro, que é um grande parceiro. Denis, forte abraço. Tem um convite pra você no final, viu, do Denis? Opa, pode dizer aí. Tem um convite do Denis aí, viu? Abração pro Denis aí, que é um cara bacana também. É um cara que é talentoso igual a você também. Valeu, obrigado. É muito massa. Eu acho muito massa a maneira de falar, de se expressar, entendeu? O cara que conhece o time. Eu acho... E é um cara que é formado em marketing, né? Ele formado tem em pós marketing, em marketing, tem um todo cara... um conhecimento. Tá à frente do podcast da Ceará Amor, né? Que é o Vida de Torcida. Vida de Torcida, e também tá na frente das meninas também, que é o Glorioso. Papo de Alvinegra. Não, né? agora ele tá no Gloriosas. Ah, tá no Gloriosas? Tá em outro... Final tem um convite pra você, viu? Legal demais, a gente vai conversar direitinho. O Bruninho que a gente conversando aqui, a gente já trouxe aqui outros personagens do humor do Ceará, né? O Matheus veio aqui, o Levi Cruz também já veio aqui, o Manuel, do Passado de Glórias, sempre falava de você, pô, chama o Bruninho, pô, o Bruninho é um cara engraçado, é um cara legal. Muito obrigado também pro Manuel, sempre... Exatamente, sempre ele vai na pro moral. Canto, ele já lembra de mim, é um cara bacana também, que vem me ajudando também. O João Vitor teve aqui também, né, do Ceará Meio Grau. Exatamente, o João Vitor veio recentemente, veio semana passada, o João Vitor e o Caio Ricini, que é do Galera Alvinegra. Galera Alvinegra, então tá sendo legal também trazer vocês aqui pra contar as histórias de vocês, né? Afinal de contas, vocês são torcida e a gente quer trazer também vocês pro Ceará Cast. É muito bom, né, esse negócio de trazer a torcida, né, pra tá comentando um pouco, né? Eu vi também jogador aqui já, é um orgulho estar sentado nessa cadeira aqui, só veio fera, veio pra cá. Até então, eu tô, trazendo humor e falando sobre o Ceará. Sempre tem que ter humor. Lógico que tem quando é derrota, às vezes não dá pra se expressar da melhor forma, mas até com a derrota, às vezes, a gente tem que tirar alguma coisa, né? Porque a gente tem que tratar do humor, né? Às vezes é complicado acordar depois de uma derrota, é complicado, mas a vida que segue, a gente tem que seguir... tem que seguir a vida da maneira que tá, né? A gente sempre tenta trazer o melhor, sempre no meu Instagram. Sorrir pra não chorar, às vezes, né? Aquela situação. Ultimamente tem sido complicado, né? Os últimos anos aí, uma turbulência. E aí eu acho que essa pegada do humor é importante, né? Pra você dar uma quebrada ali muitas vezes. Tem torcedor que... No gelo, né? Torcedor que manda mensagem assim pra gente, obrigado, não sei o quê. Eu já gosto do Ceará, mas através de você a gente já consegue enxergar o Ceará de outra forma. Incentiva, de certa forma, o pessoal ir pro estádio. Às vezes nós não recebemos... Às vezes não. Nós nunca recebemos nada, né? Não recebe nada do clube, mas... O que nós faz pelo clube, o pessoal tá recebendo quanto? A gente posta às vezes um vídeo chamando o pessoal pro estádio e tal. O pessoal tá recebendo quanto aí, não sei o quê, chama de babão. Mas a gente não é babão, a gente não recebe nada, é só amor o clube realmente. De fato, amor o clube. Né? O clube tá acima de tudo, entendeu? É a paixão pelo Ceará. Acho que até um grande, às vezes, em algumas situações, que a gente se pega assim, depois de uma derrota, às vezes depois de um ano ruim, né? Eu acho que o próprio torcedor faz aquele questionamento, né? De, cara, será que o futebol tem um tamanho tão grande na vida da gente, né? Que, tipo assim, faz sentido, né? Hoje em dia tá fazendo de forma tão grande na minha vida o futebol. Até tem aquela frase que pra mim ela é sensacional, que diz que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Isso, é verdade. Então, assim, não... E eu sempre falo muito isso, né? De tipo assim, cara, independente do momento, independente e as pessoas que convivem comigo, que estão bem próximas de mim, não existe o Yuri sem Ceará, né? Não existe também o Bruninho sem Ceará. O pessoal que passou por aqui, a gente realmente vive o clube, né? Então, se a gente entra no WhatsApp, é um grupo de Ceará. Se a gente entra no Instagram, é uma página dos meninos que estão postando ali alguma coisa. Se a gente entra no YouTube, é para assistir um podcast falando sobre o Ceará. A gente liga a televisão para poder assistir hoje eu particularmente... Né, a televisão é muito voltada para o esporte, então... Tudo ligado ao Ceará, né? Tudo ligado ao Ceará.
né? E eu acho que esse é um trabalho que é muito bacana das redes sociais e das mídias Agora, independentes, né? uma reclamação, né? O Ceará. Acho que o Ceará tem que trabalhar mais nisso. Tipo, a gente tem muita pessoa que realmente divulga o Ceará, ama o Ceará, tá sempre presente, postando sobre o Ceará. Pô, a gente que posta conteúdo do Ceará, o Ceará botou o valor do ingresso, a gente tá repostando. A gente sempre tá presente no Ceará, realmente. Mas a gente não tem, tipo assim, uma aproximação do próprio clube com esses torcedores. Eu acho que poderia ter essa aproximação. Eu acho que é uma coisa que dá pra cobrar e dá pra fazer. Pelo menos uma vez no ano, entendeu? A gente é meio que blindado a... Eu sou um cara que eu quero conhecer, sabe o quê? A sala de imprensa do Ceará. Mas a gente vive... Não teve ainda oportunidade. Não tive oportunidade, entendeu? Acho que tem muitas pessoas que postam contedo que pensam da mesma forma que eu, que dava pra trabalhar, entendeu? Eu vou fazer um pouco de advogado, assim, sabe? De certa forma, mas não é nem no intuito de... Eu concordo com você, Bruninho, demais. Eu falo assim, não é a questão de, todo dia vai um cara... Não, uma vez na vida ele poderia ter algum eventozinho, uma confraternizaçãozinha, porque é bacana, entendeu? A gente, de certa forma, a gente fala do Ceará, a gente vive do Ceará. Isso foi até um debate com os meninos lá no canal, logo no início, né? Porque esse movimento de mídia independente, ele é muito novo, né? Ele é muito recente, né? Os clubes estão se adaptando. Mídia independente, quando eu digo assim... a mídia independente podia participar do coletivo, né? Você tá começando a abrir as portas. Os canais, mas também as páginas, né? De Instagram, de rede social, de uma forma geral, né? As mídias independentes, elas ganharam muita força na pandemia, né? Então a gente tem grandes exemplos aí, né? A gente tem o exemplo dos meninos do Bora Pro Racha, do Douglas, do Klaus, que deram o boom deles foi durante a pandemia, exatamente, né? E aí conseguiram criar essa constância de conteúdo, os meninos do Vozão Cash. E o próprio Ceará vinha tentando entender esse movimento de mídia independente, né? Então, assim, por exemplo, até 2022 isso era totalmente, de certa forma, esquecido dentro do clube, né? E a gente está evoluindo nesse sentido. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando bem. Os meninos lá no Ceará, Abreu, o Israel, né, o pessoal que cuida da imprensa, é um pessoal que está muito procurando trazer, né, esses movimentos, aproximar. Como o Samuel falou, a gente há pouco tempo atrás... Não vem muito ao caso, mas o nosso rival aqui, ele tem essa certa aproximação com a galera que posta conteúdo... com a mídia. Justo, né? Ele tem uma certa aproximação. Eu acho que isso falta mais no Ceará também, né? E assim, a gente... eu até falo que o próprio momento influencia também, sabe? Né? O momento do rival é muito bom, né? Ele vem numa crescente muito grande aí desde 2018... Né? Então, o ambiente proporciona que você tenha né? Você abra novas ideias, tenha mais abertura para poder trazer todo mundo para dentro. O Ceará era um ambiente mais turbulento, né? Então muitas vezes precisou ali fechar um pouco. De fato, assim, a gente ainda tem muito a melhorar nesse sentido, muito. Mas eu acho que a gente está caminhando num bom sentido de que daqui a pouco talvez todo mundo... Né? Já tem aí um pouco mais Teve um ano que teve uma confraternização da galera que era de página, acho que teve um ano que teve, não sei se tu lembra, que foi uma galera que postava conteúdo, muita galera que postava conteúdo do Ceará na época teve nessa confraternização, né? Foi. E isso é massa, né? Aí há um bom tempo não vem tendo, entendeu? No Ceará, Não, mas é uma coisa que os meninos sempre falam também, o Israel, o Abreu, a gente conversa e ele fala justamente isso que o Yuri tá destacando, né? Que aos poucos o clube vai abrindo as portas e depender que a situação melhore, em caso de acesso, né? Quem sabe, ao final de 2024 as coisas sejam ainda mais próximas com a mídia independente. Pessoal, um episódio que passou voando, já bateu aqui o nosso ponto. Muito obrigado pela participação de vocês. Bruninho, muito obrigado. As portas do Cearacast estão sempre abertas para você. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima, viu, companheiro? Junto. Muito obrigado pelo convite. Tá? E se alguém quiser achar o Bruninho, como é que faz aí nas redes sociais? Bruninho Arruda 10, só procurar assim. O 10 é do Mugni, viu? E mandar um abraço pra minha namorada também, viu? Pra assistir esse episódio. Rapaz, boa. Qual o nome dela? Daisy, ela tá trabalhando, mas ela vai assistir depois. Perfeito. Viu? E Yuri também, muito obrigado pela sua participação. Pessoal do Nossa Glória Lutar também, fiquem à vontade para poder sugerir, conversar, bater um papo com a gente do Cearacast. Muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo aí nas próximas ocasiões aqui do Cearacast. Obrigado, Samuel. Parabéns pelo trabalho, a estrutura mais uma vez, né? Produzir esse conteúdo de Ceará. Né? É importante que a mídia dê esse espaço, né? Para que a gente possa debater os nossos clubes. Né? Eu acredito que tem esse programa também pro rival. Né? Eu acho que isso é muito relevante. E estou à disposição, muito obrigado, papo bacana, Bruninho aí, cara, gente boa demais,
né? E aí eu deixo só um adendo em relação ao que ele falou, né? De que as mídias também têm que conversar junto, né? A gente, independente do clube, as mídias têm que estar mais próximas, têm que estar juntas, a gente tem que estar fazendo esse trabalho, que é todo mundo em prol de um objetivo só, que é o bem do Ceará. O bem do Ceará. Né? A Exatamente. gente só quer o bem do Ceará, realmente exatamente. é que interessa, né? No fundo, independente do modo, do meio, de rede social, de objetivo, todo mundo no final só quer o bem do Ceará, né? Então, e um abraço aí para os meus colegas do Nossa Glória Lutar, né? Que com certeza vão estar presentes aqui algum dia para Boa. a gente conversar, continuar esse papo bacana aí sobre Com o Ceará. certeza. E vamos rumo ao acesso, se Deus quiser. Maravilha. Pessoal, você que acompanhou a gente aqui até o final, muito obrigado pela sua audiência. Já deixa o like, compartilha com os amigos. A gente teve aqui esse momento de conversas com o pessoal, tanto com o Yuri Rocha, também com o Bruninho. A gente agradece demais a sua audiência. Compartilha com os amigos, deixa o like e, claro, na próxima semana tem Cearacast novamente aqui, toda quinta-feira, às 8h34 da noite, na telinha da TV Diário e também no YouTube do Jogada. Perdeu um pouco de episódio ali na TV? Vai lá no YouTube, tem um episódio completo também no Spotify, que você acompanha por vídeo e também por áudio. Forte abraço e até a próxima, pessoal.